Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou estar fazendo agora a apresentação da versão final do artigo científico, tendo como tema conscientização contra perigos e riscos envolvendo incêndio de causas elétricas. Vou fazer a apresentação dos autores do trabalho, que são Alexandre de Magalhães dos Santos, Gabriel José Firmino Silva, Guilherme Santos Casemiro, Isabela Francisca Dias Campos, Lucas Alvarenga Soares, Maxwell Wender dos Santos, Juan Perigolo Conrado e Rodrigo Faustino Azevedo. Temos como orientadora Luana e a instituição FOP do Departamento IC de Levade. Vou apresentar as principais causas de incêndio por causas elétricas. O primeiro vai ser as tomadas e disjuntores mal dimensionados. O que seria isso? A partir do momento que eu tenho uma rede que já não suporta mais a potência dos equipamentos que eu tenho interligado nessa rede, eu tenho uma rede mal dimensionada, né? Tomadas de disjuntores mal dimensionados. Portanto, os equipamentos tecnológicos estão em constante evolução, necessitando cada vez mais de uma potência maior em muitos casos. Um exemplo disso é o ar-condicionado. Portanto, a partir do momento que a rede já não suporta mais a potência dos equipamentos, começa a ter uma queda de energia que é desligada, né, pelos disjuntores. Em muitos casos, as pessoas vão lá e trocam disjuntores, quanto na verdade necessitavam de reparos na rede. Não que seja errado trocar os disjuntores, mas no caso de rede mal dimensionada, trocar o disjuntor não vai melhorar nesse caso, né? Portanto, isso pode ocorrer uma sobrecarga ali, resultando em incêndios. Tendo também instalações antigas, né? Nas instalações antigas eu posso ter fios e equipamentos elétricos ali que já nem são mais permitidos o uso desses equipamentos. Então essas instalações antigas sempre estão necessitando de manutenção, em muitos casos até a troca de todos os fios, porque alguns fios podem ter superaquecido, dando ali alguns desgastes, deixando fios desencapados, isso gerando um curto-circuito e daí por diante um incêndio, né? Em muitos casos também essas instalações antigas, né, já podem estar ocorrendo mau dimensionamento e podem ter até sido feitas por profissionais não qualificados, né? Então, para os equipamentos tecnológicos de hoje em dia, essas instalações antigas talvez não sejam adequadas, né, para esses equipamentos necessitando de manutenção. A sobrecarga de circuitos elétricos. O que acontece? Em muitos casos a gente coloca um T na tomada, uma extensão e interliga muitos equipamentos a uma determinada tomada, né, um determinado circuito. Isso pode sobrecarregar aquele circuito, influenciando muito para ter um incêndio ali, né, um curto-circuito, algo do tipo. Fazer reparos sem conhecimento necessário. Acredito que muitos de nós já viram pessoas fazendo alguns reparos na rede elétrica sem ter o conhecimento ali necessário, né? Um conhecimento qualificado para lidar com aquilo ali. Muitos desses casos, né, podem acabar em mortes, né, em choques elétricos ali, levando à morte e também em incêndios, né, resultando em perdas materiais também. Os fios desencapados. É, Fazer a manutenção é sempre importante, porque pode ocorrer o sobreaquecimento, como eu havia dito, né? E isso deixando os fios ali desencapados, né? Ocorrendo choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios. Então, fazer a manutenção é sempre importante. Em muitos dos casos também, as pessoas não têm uma determinada tomada em um lugar e então decidem puxar fios para aquele determinado lugar. Quando elas fazem isso, acabam não isolando o fio corretamente, deixando o fio desencapados e expostos, podendo gerar choques elétricos, incêndios e curtos-circuitos. Prevenções de acidentes por causas elétricas. A seguir, temos algumas medidas que devem ser adotadas para que não ocorra esse tipo de acidente. A primeira é não sobrecarregar as tomadas, ou seja, não adicionar equipamentos que demandam uma corrente maior do que a tomada suporta. Não fazer reparos em instalações elétricas sem o conhecimento necessário. Todo mundo já fez ou em alguma ocasião presenciou uma pessoa fazendo algum serviço na parte elétrica sem saber o que tem que ser feito. Mesmo sendo comum, é um hábito que as pessoas devem parar de ter, pois acabam colocando suas vidas em risco. Contratar profissionais qualificados. Por mais que seja caro, é o mais certo a se fazer, porque eles estudaram para isso e possuem entendimento daquilo que tem que ser feito. Então é sempre importante tomar o cuidado de empregar pessoas que possuem certificação. Usar materiais de qualidade e que seguem as normas regulamentadoras. É um ótimo ponto para ser discutido, porque as pessoas, na maioria das vezes, pensam só em economia e esquecem de olhar pela segurança.
E usar materiais de qualidade duvidosa pode ser muito perigoso para você ou para a sua família. Utilizar dispositivos de segurança, DPS, IDR e DR. Os dispositivos de segurança são de extrema importância, pois eles atuam no perigo, como é o caso do IDR, que desarma o circuito quando a pessoa toma choque. Por isso, é sempre importante utilizá-los nas instalações. Essas foram algumas das prevenções que devemos ter para evitar acidentes e não colocar a nossa vida e a de outros em risco. Importante de contratar um profissional qualificado. Como dito anteriormente, contratar um profissional qualificado é um ponto principal para prevenir acidentes por causas elétricas. Por que contratar um profissional qualificado? Tudo vem da base de fazer um projeto elétrico bem feito. Porque um projeto elétrico bem feito, feito no papel, ele estuda a demanda do cliente, a demanda da casa, ele consegue fazer economias, consegue fazer com segurança, para que em nenhum ponto é, haja sobrecarga, sabe? Então, a importância principal é fazer um projeto, é que ele consegue fazer um projeto no papel antes. Esse projeto no papel ajuda a até acelerar a construção do, da residência. Porque o projeto é importante. Ele evita o dimensionamento errado de um cabo elétrico. Por exemplo, se você colocar um cabo muito fino para uma função que demanda muito, esse cabo pode entrar em curto, esse cabo pode romper, esse cabo pode pegar fogo e causar um acidente maior ainda, sabe? E também ele evita tipo colocar cabos gigantescos, cabos grossos, para poder fazer funções que não demandam isso, entendeu? E acaba gerando uma economia muito grande. Um outro ponto, um profissional qualificado sempre utiliza material de qualidade. Ele vai fazer um estudo antes, um levantamento do que vai precisar, sensores, cabos, resistores. Ele consegue fazer um estudo de tudo isso antes e consegue buscar materiais que são de qualidades, porque queira ou não, o profissional vai assinar vai assinar o projeto. E é o nome dele que está no projeto, sabe? Então ele não vai fazer de qualquer jeito. E um outro ponto muito importante que o Brasil gosta demais é evitar gambiarras. Que muitas vezes acontece no Brasil. Gambiarras, os famosos gatos e essas gambiarras, às vezes, tipo, vamos instalar um negócio aqui, faz uma emenda toda torta, assim, toda mal feita, que pode entrar em curto. Então, é importante contratar um profissional qualificado, a base é fazer um projeto. Porque um projeto bem feito, você tem onde seguir, você tem como controlar tudo isso, evitando acidentes maiores. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a importância de utilizar os materiais que apresentam as certificações do Inmetro e da ABNT, né? Em primeiro lugar, a qualidade dos materiais utilizados, sem dúvida, também é um dos fatores a ser considerado no momento de se realizar um projeto elétrico, né? É sempre necessário que esses materiais utilizados, como por exemplo disjuntores, cabos e outros dispositivos de segurança, tenham os selos e as certificações dessas instituições, né? Do Inmetro e da ABNT, porque essas instituições elas avaliam periodicamente a qualidade desses produtos em testes realizados por lote de fábricas. E tudo isso, né, vai garantir que aquele material ele foi testado e monitorado ao longo de determinado período. Em segundo lugar, esses materiais eles têm que cumprir os requisitos de segurança, né? Porque se ele não for um material de qualidade, de nada vai adiantar ter um projeto muito bem elaborado ou até mesmo com um profissional bem qualificado e experiente na aplicação desse produto. E também é sempre necessário evitar a compra de materiais que não seguem os padrões das normas regulamentadoras,
porque não vai ter nada que vai poder garantir que esse componente utilizado realmente atenda às suas especificações. Com isso, será possível minimizar os riscos e também com esses materiais vai ser muito mais improvável que aconteça algum acidente ou que coloque alguém em risco, né? Aqui se encontram algumas referências utilizadas para a composição do trabalho. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entrar em contato com um dos e-mails abaixo.